no Evangelho de João, no capítulo 6. Vou usar o microfone para gravação ali da pregação, embora sejamos aqui. João capítulo 6. João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. A partir do versículo 16. João, capítulo 6, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não tenham medo. Então, eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém, irmãos, a gente está falando aqui sobre os encontros de Jesus. A gente está nessa série, como vocês sabem, e aqui a gente vai relatar um encontro de Jesus, mais um encontro de Jesus com os seus discípulos. Aqui, no texto que você leu comigo, o interessante é que o dia já estava acabando, quando os discípulos entraram no barco a pedido de Jesus. Na verdade, os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus. Eles ainda já estavam alegres, já estavam entusiasmados. Os discípulos aqui nesse momento ainda estavam alegres por terem acabado de contemplar o milagre que Jesus havia realizado. Então, por que eu digo isso? Jesus estava com os seus discípulos, e antes de entrar no barco com seus discípulos, ele tinha multiplicado pães, a passagem que nós bem conhecemos. E os discípulos haviam presenciado. Os discípulos, eles haviam contemplado. E eles, contemplando, ficaram impactados com aquilo que Jesus havia acabado de fazer. Empolgado, muito provavelmente, bastante entusiasmado com o milagre que eles haviam acabado de presenciar. E levando com eles no barco daquilo que tinha sobrado da multiplicação que Jesus havia feito o milagre, eles então vão rumo a Cafarnaum. Vão rumo ao destino deles. E vão. Logo após eles entrarem no barco, sozinhos, porque Jesus, depois do milagre, ele vai para o monte orar. E os discípulos vão sozinhos rumo a Cafarnaum. Logo que a viagem começa, nós lemos aí no texto que algo estranho começa a acontecer. Pelo que você leu aí comigo, irmãos, o texto diz que parece que o tempo muda de repente, parece que o vento atinge o barco que os discípulos estavam, parece que o barco então começa a ser acometido ali por uma tempestade, um forte vento atinge as águas que atinge o barco que os discípulos estavam. Imagina a cena, o barco oscilando de um lado para o outro, e ali estavam os discípulos. Um naufrágio parecia, bem provável acontecer, e ali estavam os discípulos. Perceba comigo, irmãos, estavam com Jesus, haviam acabado de presenciar tal milagre, e agora eles foram orientados, tiveram uma ordem de Jesus. E Jesus vai para o monte orar. E aí, nós estamos nessa passagem, e eu acho que nós podemos aprender algumas lições com esses versículos aqui. Porque olha que interessante,
no versículo 16, o texto vai dizer que ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Novamente, os discípulos não vão para Cafarnaum por conta própria. Como eu falei, eles foram por causa de uma ordem que o nosso Senhor e Salvador deu a esses discípulos. Eles foram compelidos aqui por Jesus a entrar no barco e atravessar o mar. Então, Jesus ele não pediu, Jesus não perguntou se eles queriam ou não. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Vão, obrigou os seus discípulos, de modo que os seus discípulos, eles não tinham opção. Eles tinham que obedecer o Senhor. E o interessante é que ao obedecerem Jesus, eles são levados ou são empurrados para uma tempestade. Olha que interessante. Ao obedecerem Jesus, eles são levados para uma situação difícil. Às vezes, é interessante para nós observar isso, que a nossa mente está muito viva assim, que obedecer a Jesus vai nos levar a um lugar tranquilo, não é verdade? Obedecer a Jesus vai nos levar a lugares tranquilos, de águas calmas. Na nossa mente, no nosso coração, às vezes, está muito vivo de obedecer ao Senhor e eu ir ser empurrado para um lugar de tranquilidade, mas não foi isso que aconteceu aqui. É mais fácil para nós aceitar isso muitas vezes, que a obediência a Deus vai nos levar a um caminho tranquilo. A obediência a Deus vai me livrar da tempestade. É uma verdade, irmãos, mas não somente isso. Obedecer a Deus, de fato, pode nos levar a águas tranquilas, mas não somente isso, porque obedecer a Deus também vai nos levar a renunciar, e renunciar não é fácil, não é verdade? Obedecer a Deus vai requerer de nós, muitas vezes, um posicionamento que vai ser difícil de nós, é verdade? Obedecer a Deus, muitas vezes, vai nos levar a lugares que nós teremos que ser confiantes no Senhor por causa das circunstâncias desfavoráveis. Obedecer a Deus vai requerer de nós muita coisa, irmãos. Mas muitas vezes nós não pensamos assim. Mas devemos pensar, porque a existência, irmãos, de problema não significa que estamos fora do propósito de Deus muitas vezes. Passar por dificuldade não significa que nós estamos longe de Deus muitas vezes. E nem que Deus está longe da nossa dor, irmãos. Não. Não quer dizer isso. Porque, irmãos, na nossa vida aqui nós passamos por situações difíceis, nós atravessamos vales, na vida aqui lágrimas caem do nosso rosto, não é verdade? Toda semana quase, verdade? Dificuldade acontece, irmãos. Problemas vêm, tempestade chega para todo mundo. Elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis para nós, as tempestades. Situações difíceis nos pegam de surpresa. Nós não esperávamos uma situação e de repente ela aparece, não manda aviso prévio. Às vezes uma situação que a gente tinha o controle, a gente não tem mais o controle, isso acontece, são as tempestades da vida. E é assim na nossa vida muitas vezes. Mas para quem é cristão, irmãos, a tempestade, ela não pode nos destruir, na verdade, ela não vem para nos destruir. Ela serve para nós como um professor muitas vezes. A dificuldade, ela é para nós, para o crente, muitas vezes pedagógica. E por que eu falo isso? Porque Tiago, em sua carta, ele fala que nós devemos ter um motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, porque a prova da sua fé produz perseverança. Olha só, ter a fé provada vai produzir em nós perseverança. Olha que interessante, irmãos. Só que muitas vezes não é fácil, não é simples, mas a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejamos íntegros e maduros. Olha só, a dificuldade, muitas vezes, ela serve para nós como um professor, uma escola, para que a gente saia daquela situação mais forte, mais experiente, mais maduro. Assim é a vida do cristão. E os discípulos aqui estavam passando por uma situação não muito favorável, irmãos. Tinham acabado de entrar em uma tempestade. Mas Jesus estava no monte. E eu falei que ele foi para o monte orar, irmãos. Jesus, ele estava no monte orando enquanto seus discípulos foram atravessar o mar, irmãos. E eu creio que é assim que ele está também, irmãos, conosco nas nossas lutas. Jesus, quando viu os discípulos, irmãos,
na dificuldade, assim também eu creio que é conosco. Ele estava orando, ele estava intercedendo pelos seus discípulos, assim também como ele intercede por nós hoje. Na nossa vida ele intercede por nós, nos nossos caminhos ele está intercedendo por nós, nos nossos desafios ele está intercedendo por nós, irmãos. Está intercedendo, assim como estava intercedendo pelos seus discípulos. Nós sabemos que ele está junto ao Pai, intercedendo por nós aqui nessa terra. Enquanto nós estamos passando aqui por essa terra, nas nossas aflições aqui nessa terra, ele está intercedendo por nós. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos, e nunca mais estaremos sozinhos, graças a Deus. Ele está junto ao Pai intercedendo por nós. E o versículo 17 diz: entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum, diz o texto. Os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus e começaram a travessia rumo a Cafarnaum. O texto diz no versículo 17 que já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Olha só, estava escuro, mas Jesus ainda não tinha ido onde eles estavam. Pelo texto, a gente consegue entender que Jesus deve ter prometido ir até onde os discípulos estavam, mas não tinha ido ainda. E eles provavelmente estavam aguardando Jesus, e já estava escuro, e Jesus ainda não tinha chegado. Tinha prometido, mas ainda não tinha chegado. E quem está passando por uma dificuldade, quem está passando por uma tempestade, quem está na tempestade, quem está na situação difícil, tem pressa, na verdade. Ninguém quer ficar sofrendo. Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Ninguém quer ficar numa situação de dor, difícil, ninguém quer. Então, quem está passando por uma dificuldade tem pressa, por uma aflição tem pressa, por uma situação difícil tem pressa, e está clamando a Jesus. E Jesus parece estar demorando. Irmãos, talvez nada nos deixe mais aflitos do que a aparente demora de Jesus. Nós estamos passando por uma situação difícil e parece que Jesus não está se movendo, irmãos. Estamos angustiados e parece que Jesus não está fazendo nada, parece. Isso mexe com o nosso coração. Isso mexe com o nosso ser. A gente fica assim: Senhor, o Senhor não está vendo? Não importa, Senhor, que eu fico aqui sofrendo. Tem uma outra tempestade, irmãos, essa é a segunda. Mas tem uma outra tempestade que Jesus também ele acalma o vento e o mar. Eu já até preguei aqui uma outra vez. E aí eles ficam com medo e Jesus pergunta, né? Por que vocês estão com medo? E essa é a segunda tempestade que Jesus de novo tem que intervir. Porque os seus discípulos de novo estão com medo. Porque estão pensando que Jesus está demorando, irmãos. E às vezes você está aqui, já passou por uma tempestade, Jesus foi lá e foi providencial na sua vida, mas chegou na outra tempestade. E você fica com medo de novo. E talvez aqui nessa noite ele está falando: olha, eu estou aqui, novamente. Assim como eu fui com você na tempestade passada, assim como ele foi com os discípulos na tempestade passada, que ele acalmou o vento, aquieta-te. Ele está aqui novamente, chegando aqui, e eu creio que ele está aqui nessa noite novamente, falando conosco. Mas nós estamos desesperados muitas vezes por causa da aparente demora de Jesus. Isso, irmãos, é quando nós já oramos muitos anos por uma causa e a resposta não chega. Jesus está demorando. É quando, irmãos, nós já choramos muito tempo e a resposta não chega. É quando estamos desesperados e o problema não se acaba ou se agrava muito mais. Jesus, o Senhor está demorando. Será que vocês já passaram por isso? É comum a todos nós, irmãos, é comum a todos nós. Como conciliar a urgente necessidade com a aparente demora de Jesus é um desafio para nós. É um desafio para nós. Continuar crendo é um desafio para nós, irmãos. Tem uma frase que eles dizem, né? E eu aprendi, eu nunca mais esqueci. Foi um pastor chamado Augusto Nicodemos, ele fala: um dos maiores desafios do cristão é você continuar crendo, quando você não está ouvindo nada, quando você não está vendo nada, mas continuar confiando no Senhor.
continuar temendo ao Senhor quando tudo está em silêncio. Mas você continuar ali temendo, confiando nos seus irmãos. Isso é um desafio para nós, um dos maiores desafios. Quantas vezes nós nos estamos assim, esperando uma resposta, e Jesus parece estar demorando. Lembra do drama vivido pela família de Lázaro. Em João capítulo 6, não precisa abrir não, eu vou falar. Em João capítulo 6, nós conhecemos a história que Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro. A passagem vai nos lembrar, vai nos mostrar, na verdade, que Lázaro estava doente. E as irmãs de Lázaro vão falar com Jesus. E o recado a Jesus é: Senhor, aquele quem amas está doente. Senhor, aquele quem ama está doente. Senhor, aquele quem o Senhor ama precisa ser socorrido. Aquele quem o Senhor ama está passando necessidade. E quem ama cuida, não é verdade, irmãos? Quem ama zela. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer cuidar, irmãos. Quem ama se preocupa. Só que quando essa informação chegou a Jesus, o texto, irmãos, vai nos mostrar, ou vai nos dizer, que quando Jesus chegou onde Lázaro estava, Lázaro já estava morto, já tinha morrido. Quando Jesus chegou no lugar, Lázaro já estava morto, sendo que a distância era de um dia, e Jesus chega 4 dias depois. Olha só, irmãos. A notícia chega para Jesus, Jesus demoraria, se ele fosse um dia, mas ele chega no 4º dia, e quando ele chega, Lázaro já tinha morrido. E quando ele chega, irmãos, Lázaro está morto. Marta fala para Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, que estava esperançosa, foi falar com Jesus cheio de esperança. Irmãos, quando nós falamos com Jesus da nossa dor, a gente vai com esperança. Porque nós estamos falando com aquele que tem o controle da história em suas mãos, tem toda a autoridade. Vai falar com Jesus com esperança, mas quando Jesus chega, ela já está desesperançosa, porque para ela a situação já estava concretizada. Para Marta, irmãos, não tinha mais como fazer nada. Para Marta, irmãos, ali, para as irmãs de Lázaro, a situação já tinha sido finalizada. Por isso que quando Jesus chega, ela está desesperançosa. O texto diz lá em João que alguns diziam o seguinte: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. O irmão de Marta já havia morrido. Ela não acreditava mais na intervenção de Jesus, tanto que quando Jesus chega lá também, ela diz: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Porque Jesus chega, na cabeça de Marta, chegou atrasado. E aí Jesus dá uma ordem quando Jesus chega no lugar: tirem a pedra, removam a pedra. Marta falou: Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Ou seja, Senhor, está me dando uma ordem aí, mas é impossível. E é assim que ele faz conosco, irmãos. Ele dá uma ordem para nós que aos nossos olhos é impossível acontecer, irmãos. Ele fala conosco para que nós possamos acreditar naquilo que aos nossos olhos não pode mais acontecer, irmãos. Por isso que é milagre. Por isso que vem da parte de Deus. É isso que ele faz, irmãos. Dá uma ordem, Marta, descrente, fala que já cheira mal. E quantas vezes nós também não passamos por isso? Quantas vezes, irmãos, por causa da demora, nós deixamos de acreditar no poder de Deus? Olha, Marta, demorou chegar, Senhor, mas o Senhor Jesus deu a ordem e chegou lá. Não, mas Senhor, demorou, mas eu estou aqui, remova a pedra. Não tem, quantas vezes isso acontece conosco? Não, Senhor, não tem mais jeito, porque segundo os meus cálculos, isso não pode mais acontecer. Senhor, não tem mais jeito, porque segundo aqui, eu já coloquei na ponta do lápis, não pode mais acontecer. Mas nós estamos falando não é com seu vizinho, não é com seu patrão, nós estamos falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou, irmãos. Nós estamos falando com aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, irmãos. Irmãos, nós sabemos o final da história. Ele ressuscita Lázaro. Quando todos achavam que não tinha mais jeito,
ele ressuscita Lázaro, irmãos. E muitas vezes nós estamos assim como as irmãs de Lázaro, desesperançosos. Mas ele tem poder para agir quando para nós é impossível, irmãos. Enquanto isso, ele está orando por nós, como orava por seus discípulos na tempestade. Enquanto isso, ele está orando por nós, assim como orava pelos seus discípulos, quando os seus discípulos estavam com medo naquela tempestade. E ele tem todo o poder para agir, irmão, porque ele não dorme nem cochila, mas ele trabalha para que nele esperam, ele trabalha para os que nele esperam. Os discípulos estavam na tempestade, vem Jesus com todo o poder, com toda a autoridade. Os discípulos achando que ele estava atrasado, mas ele não atrasa, como demonstrado no episódio que eu acabei de falar aqui, de Lázaro, que foi ressuscitado, ele não atrasa. Mas os discípulos achando que ele estava atrasado e com medo. E aí o versículo 18 diz: soprava um vento forte, e as águas estavam agitadas. Olha só, irmãos. Alguns estudiosos dizem que os discípulos eram de fato pescadores e conheciam aquele lago como ninguém. Provavelmente os discípulos já haviam superado outras tempestades nesse lugar. Discípulos experientes, tinham experiência naquele lugar, naquele ambiente, mas nesse momento não estavam conseguindo. Um lago grande. E o versículo 19 diz que depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, diz o evangelista Mateus, narrando esse mesmo episódio, ele diz que nesse momento já era de madrugada. Ou seja, nesse momento não tinha mais esforço humano. Nesse momento, os discípulos já tinham empregado todas as suas experiências. Nesse momento, já tinham passado todos os seus recursos, já era de madrugada. Estava remando muito tempo, estava lutando muito tempo. Várias tentativas. E aí, versículo 19 diz que quando de repente, depois, achando que não tinha mais jeito, achando que Jesus tinha demorado e por demorar, a situação deles estava acabada, terminada. Depois já tinham remado, já tinham se esforçado, já tinham usado a sua força, das suas estratégias lá. Acabou, não tem mais jeito, não vai ter como. Vamos afundar. O texto diz que de repente, no versículo 19, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. É assim que acontece muitas vezes. Quando todas as esperanças humanas já haviam chegado ao fim, o nosso Senhor vem andando sobre as águas, para mostrar que aquilo que os discípulos tinham medo, que aquilo que os ameaçava estava literalmente debaixo dos seus pés. É assim muitas vezes conosco. Aquilo que nos ameaça, aquilo que a gente tem medo, aquilo que a gente fica com receio, que a gente não dá conta, está debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem andando sobre as águas como um sinal que ele tem o controle sobre aquilo que estava amedrontando os discípulos. Assim como ele tem controle daquilo que muitas vezes você tem medo. Aquilo que muitas vezes você fica amedrontado. Aquilo que muitas vezes faz você perder o sono. Ele está no controle dessa situação. Ele vem andando sobre as águas, irmãos. Os discípulos com medo da tempestade, ele vem andando, pisando sobre aquilo que amedrontava os discípulos. Assim são os nossos problemas. Eles podem ser maiores do que nós. Os nossos problemas, irmãos, eles podem desafiar os nossos limites, maior que as nossas forças de fato, irmãos. Mas todos os nossos problemas estão debaixo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos, irmãos. As ondas que ameaçam a nossa vida estão debaixo dos pés de Jesus. Ele calça sobre os seus pés
Aquilo que se levanta contra nós, Ele calça. E Ele estava aqui andando sobre o mar, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Perceba, irmãos, Ele não chega atrasado. Ele não perde a hora. Ele chega no tempo certo. Ele age na hora certa. E Ele sabe o que faz, irmãos. Na Bíblia, irmãos, é repleta de histórias que o povo já estava desesperançoso e Deus age. O povo já estava sem esperança e Deus age, irmãos. Falei só duas aqui. Eu estou no texto de uma e falei de Lázaro, que as irmãs já estavam desesperançosas. E o Senhor chega 4 dias depois, irmãos. Tem uma história que eles falam que até o 3º dia os judeus acreditavam que o morto poderia ressuscitar. Mas após o 4º não, ele chega no 4º dia. Ou seja, aquilo que aconteceu é porque eu fiz. É o Senhor quem faz, irmãos. Ele sabe o tempo certo de agir, irmãos. E talvez nós estamos aqui nessa noite para Ele nos lembrar que Ele sabe como agir. Ele sabe o tempo certo de agir. Essa tempestade aqui, irmãos, ela tinha uma finalidade. Era levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. No caso de Lázaro, Jesus não chegou atrasado, ele sabia o que iria fazer. No caso de Lázaro, irmãos, a ressurreição de Jesus não decidiu assim, olha, eu vou ressuscitar Lázaro aqui, nem estava nem pensando não nisso, não. Já era plano e projeto do Senhor, tudo calculado, irmãos. Tudo planejado pelo Senhor, Ele sabia quando agir, como agir. Já estava na agenda de Deus. Não foi pego de surpresa. A morte de Lázaro não pegou o dono do mundo de surpresa, assim como os nossos problemas não pegam o Senhor de surpresa. Não pega, irmãos. Ele sabe. Assim também acontece conosco, na sua crise, na sua aflição. Ele sabe a crise que chegou na sua vida, Ele sabe da sua dor, Ele vê as suas lágrimas. Ele está perto de nós nas tempestades da nossa vida. Muitas vezes, Ele não vem quando nós desejamos, não é verdade? Quantas vezes? Mas Ele vem quando nós necessitamos com sua graça. Ele não vem muitas vezes quando nós desejamos, mas vem sendo providencial quando nós necessitamos com sua graça. Ele não faz do nosso jeito muitas vezes, mas Ele tem a agenda dEle, a vontade dEle, segundo a sua palavra, é boa, perfeita e agradável. É a vontade dEle, não a nossa. Por isso que nós somos ensinados a orar. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos a nossa vontade, o Senhor tem a dele. A nossa oração é que a nossa vontade e a dele seja a mesma. Ou seja, a dele para nós. Que é boa, agradável e perfeita. Ele sabe o momento certo de agirmos. O tempo dele é o tempo perfeito. E o versículo 20, e aqui eu termino. Mas ele lhes disse, no 19, irmãos, os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, eles ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo, sou eu, não tenham medo. Sabe o que é interessante, irmãos, e aqui é um princípio fundamental, eu creio também na nossa fé. Na outra tempestade, a palavra que ele dá primeiro é ao mar, ao vento, se aquieta. Ele dá ordem ao vento, porque ele tem poder sobre as leis da natureza. Ele tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre a morte. Na primeira tempestade, lá, ele dá ordem ao vento e ao mar. Mas aqui, a primeira ordem foi aos discípulos, irmãos. Antes dele acalmar a tempestade aqui nesse episódio, antes de aquietar o vento aqui, ele acalma os discípulos. E o princípio é, muitas vezes, a maior tempestade não é o que se passa do lado de fora, mas sim o que está do lado de dentro. A maior tempestade, aquilo que nos aprisiona, aquilo que mexe conosco, não está externo, mas está no nosso coração muitas vezes.
E o Senhor aqui, com essa certeza, Ele acalma primeiro o coração dos discípulos. Porque muitas vezes as tempestades da nossa alma, elas são mais avassaladoras do que as tempestades que nós vimos aí fora. O que se passa no nosso coração está nos prejudicando muito mais do que as circunstâncias mais adversas. Por isso que aqui, antes de acalmar o vento, Jesus acalma os discípulos. Sou eu que estou com você, não tenha medo. Na tempestade sou eu quem vou com você, não temas. Estou com medo, Senhor, mas eu estou aqui, não temas. Estou com medo, Senhor, a tempestade está grande. Não temas, eu estou aqui contigo. E eu creio que o mesmo que Ele falou com os discípulos, Ele fala conosco nessa noite. Sou eu, não tenha medo. Ele está conosco. E essa certeza de que Ele está conosco é cura para o nosso medo. Ele está conosco, é cura para a nossa alma. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas o Senhor sabe, e Ele está com você. Eu não sei a sua aflição, mas o Senhor sabe, e Ele está conosco. Eu não sei dos seus desafios, mas o Senhor sabe, e a Bíblia fala que Ele intercede por nós. Ele ora, Ele cuida, Ele zela. Aquele que sustenta o universo é quem está conosco, irmãos. E a presença dEle é quem nos sustenta. Que possamos experimentar mais do Senhor nas tempestades da vida. Iremos passar por tempestades, por dificuldades, mas não sozinhos. Ele está conosco. Desafios virão, mas não estamos sozinhos. Ele está conosco. E a tempestade muitas vezes é um caminho que nos aproxima do Senhor. A situação difícil muitas vezes é um caminho, uma estrada que nos faz ficar mais próximos do Senhor. A situação difícil muitas vezes é um chão que nós estamos pisando e está nos levando para ter mais intimidade com o Senhor. Muitas vezes é para que nós possamos ter mais dele em nós e termos mais vida, termos mais força, experimentarmos mais da graça dele. Então, quando você estiver passando por uma situação difícil, de uma tempestade, de uma adversidade, continue tendo a certeza que você não está sozinho. Clame ao Senhor, porque você não está sozinho. Clame ao Senhor, porque tem alguém que te sustenta. Clame a Ele, porque Ele está olhando e orando por você. Clame a Ele na situação difícil, porque Ele está e Ele é conosco. Por isso que nós podemos clamar, irmãos. Por isso que nós podemos clamar. Porque nós acreditamos que nós não iremos naufragar, não na nossa força, não por causa do nosso intelecto, não. Por causa que Ele diz, sou eu, não temas. Sou eu, não temas. Em nome de Jesus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, oh Senhor, irmãos, pode aplaudir o Senhor.